Então, vamos iniciar, né? Bom dia a todos. Nós vamos trabalhar aqui hoje na sequência do método do valor presente líquido, né? Ele é um método extremamente importante em todos os sentidos, né? Claro que todos os métodos são importantes, né? Senão não se faria estudo utilizando esses métodos, mas, de qualquer forma, o método do valor presente líquido, ele tem digamos assim, uma importância especial pelo fato de que, a partir do método do valor presente líquido, outros métodos acabam sendo derivados daí, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui. Eu sugeri a vocês a leitura do exercício de número 5, né? E, claro, quem leu sabe por que eu sugeri a leitura do exercício número 5, né? Pela amplitude que ele tem, né? Ele é bastante amplo, né? Eu coloquei aqui, são vários itens, né? Aqui são 5 itens, 6 itens, né? Aqui. Mas nós vamos resolver alguns e vamos dar, assim, uma amplitude maior, assim como nós fizemos naquele primeiro exercício, nesse que está aqui na tela, né? Aquele primeiro exercício que nós resolvemos ontem, tá? Então, e é importante a gente observar isso aqui, porque o trabalho que vocês vão postar, né? Que refere-se à aula desse final de semana, ele, digamos assim, ele tem uma certa identidade com esse que está aqui, né? Um pouquinho diferente, mas, digamos assim, o método de raciocínio é semelhante. Então, eu até vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouquinho os itens que estão aqui, né? Como vai estar gravado, vocês vão entender direitinho, e aqui a gente está presencialmente aqui, né? Como eu disse, nós estamos em distanciamento físico, mas não estamos em distanciamento social, né? Eu jamais vou concordar com essa expressão. Então, nós vamos entender aqui, né, parte a parte, como é que funciona, o que esse exercício quer dizer. Na verdade, quem leu o exercício percebeu o seguinte: a ideia, né, é lançar um mix de produtos, né? Foi feita uma pesquisa de mercado, né? Então, já tem um potencial de demanda, a gente sabe disso aí, que para que se possa lançar alguma coisa, né, nós temos que ter um determinado potencial de demanda. Eu vou só mudar aqui a tela, tá? Nós temos que ter um potencial de demanda e assim por diante. Essa parte já foi feita, né? Então, o departamento de marketing, ele estudou a viabilidade, o lançamento desse produto, pode ser um mix de produtos também, né? E verificou, por meio de pesquisas, né, de mercado, a possibilidade de uma demanda anual de 30 mil unidades. É interessante, pessoal, quando se faz uma perspectiva, né, de lançamento de um produto, ou de um novo serviço, ou de um mix de produtos, enfim, e quando se está pretendendo lançar determinados bens no mercado, né, a importância de preceder uma pesquisa. Agora, inclusive, a minha opinião sobre pesquisa, ela mudou bastante, né? Em outras épocas, né, eu era adepto, né, de que a pesquisa fosse uma pesquisa ampla, apesar de que eu nunca concordei que pesquisa tivesse dados cadastrais. Nunca, isso eu nunca concordei, né? Por exemplo, pedir para o entrevistado se identificar, nome, endereço, CPF, né, e assim por diante. Não, o que interessa do perfil da pessoa, né? Faixa etária, nível socioeconômico, né, o sexo, e assim por diante. Aí a gente vai nas especificidades, mas não precisa, né? Não, como eu digo sempre, pesquisa de mercado não é cadastro, tá? Então, esse negócio de pegar nome, endereço, essa coisa toda, eu nunca concordei. Mas de um tempo para cá, eu observei que a pesquisa ela precisa ser mais direcionada, né? Ela precisa ser mais compacta e, portanto, mais direcionada. Meio que ir direto no assunto, né? E é mais ou menos o que eu coloco aqui, né? Então, foi feito um levantamento, um potencial de demanda de 30 mil unidades, né, desse produto, anualmente, né? Claro que isso aqui são todos dados fictícios, né? E o preço de venda médio, né, é de 12 por unidade.
Então, nós vamos fazer o seguinte, gente, ó, nós vamos parágrafo por parágrafo, nós vamos organizar aqui numa planilha, tá legal? Vamos colocar aqui numa planilha, né? Vamos deixar uma linhazinha aqui, uma coluninha aqui também, para se a gente precisar, né? Quantidade, né? 30 mil. Quantidade anual, já vamos saber aqui que é no período, né? Nós vamos ter 30 mil unidades, tá? E o preço unitário, né? Vamos botar aqui, o preço unitário. Né? Preço unitário, 12 unidades monetárias. Esse aqui nós já vamos até botar aqui em dinheirinho, né? Tá? Portanto, gente, olha aqui, ó, se nós temos uma perspectiva de 30 mil unidades por ano, né? E o preço unitário é 12, significa que nós temos aqui como projetar o faturamento anual. Então, aqui o faturamento anual, né, que vai ser o quê? Vai ser as 30 mil unidades vezes 12. Aqui, ó. Então, nós vamos preparar o nosso exercício, né? Aqui. Ou seja, em termos de ingressos, né? Em termos de ingressos, nós temos aqui, ó. Esse é o nosso faturamento anual. Beleza? Tranquilo aqui? Bom, nós temos uma outra informação ali anterior, né? Que é o ciclo de vida. Então, lembrando, né? Ciclo de vida, por quê? Porque todos os produtos, todos os serviços, eles têm, né, um ciclo de vida. Eles, né, tem introdução, tem expansão, né, tem o auge, né, o pico, né, e aí, a partir desse momento, ele começa a sua fase de declínio, e aí compete à nossa empresa, né, reoxigenar esse produto ou esse serviço para que ele efetivamente, né, não morra assim, né? Então, isso é um trabalho que deve ser parte da estratégia de qualquer empresa, né? Fazer com que esse ciclo de vida, né, ele se estenda ao máximo possível, né? E, claro, evidentemente, fazendo as adequações exigidas pelo mercado, tá? Então, aqui nós preparamos o nosso faturamento. Depois a gente prepara aqui, né, do ladinho, o que nós precisamos a mais. Já temos aqui uma informação, né, de que a vida econômica desse bem, né, vai ser de 5 anos. Temos aqui essa informação, né? Tá aqui, ó. Vamos organizar aqui direitinho, depois a gente faz o resto. Bom, primeiro parágrafo, ok? Então, só lembrando, né? Quem tiver alguma dúvida, né? Por favor, abre o microfone e fale, né? É só ter dúvida, abre o microfone e fala. Tá legal? Muito bem, então nós temos aqui a primeira informação. Agora, vamos lá. Vamos para o segundo parágrafo. O departamento de produção, verificando o projeto, observou que a manutenção. Oi? Poderia aumentar a tela? Claro, claro, claro. Obrigada. Tá bom assim? Tá melhor agora. Mas tá bom ou tem que aumentar um pouquinho mais? Pode aumentar um pouquinho mais. Assim tá bom, obrigada. É. Tá. Então, agora vamos para o segundo parágrafo. Diz assim, ó, o departamento de produção, verificando o projeto, observou que a manutenção da nova linha custaria 4 mil por ano. Então, vejam bem que as unidades, né? As unidades estão sendo todas ao ano. Ó. Então, aqui nós vamos ter a quantidade anual vezes o preço unitário dá faturamento anual. Então, esse é o faturamento anual. A vida econômica, né, que nós projetamos, 5 anos. E aqui diz ali, ó, manutenção anual. Então, a manutenção anual, né, dessa linha vai custar 4 mil unidades monetárias. Vamos já arrumar aqui para dinheirinho, né? Tá aqui, ó. Então, esse é o custo de manutenção anual, né? Então, o dinheiro que vai sair por ano, né? Então, manutenção anual por ano, tá aqui. E que o equipamento adicional, no valor de 300 mil, seria necessário. Então, nós vamos ter que comprar um equipamento, né? Equipamento adicional, né? É o que está ali, no valor de 300 mil. Aqui. Vamos só organizar aqui por enquanto, depois a gente, né, monta aqui de acordo com o que nós temos que fazer a nossa análise.
tendo vida econômica de 5 anos. Portanto, né, a vida aqui, ó, econômica desse equipamento que nós estamos adquirindo, né, ela está exatamente no mesmo horizonte de tempo para o qual foi projetado a vida útil, né, desse nosso faturamento que nós temos aqui. Ok? Muito bem. E aí diz o seguinte, tem um valor residual de 20 mil. O valor residual é a revenda, né? Valor residual. É o valor de revenda, né? Residual. Vamos botar aqui, né? De revenda. Até vamos botar aqui para ninguém se perder. Então, ao final da vida útil, né? Só lembrando aqui, ó, é esse aqui, ó. Exatamente esse aqui, ó. Tá? Ou seja, ao final da vida útil, né? Nós podemos revender este bem aqui por 20 mil unidades monetárias. Eu vou fazer uma observaçãozinha a respeito disso, sobre o valor residual de revenda, né, o valor de revenda, né? Aqui na nossa região, até não é tão comum assim, mas existem algumas regiões, principalmente fora do Brasil, de que é muito comum que as empresas de bens de capital, elas mesmas garantam este valor residual de revenda aqui, ó. Como assim? Então, muitas vezes, né, essa empresa, ela fornece, né, uma empresa de bem de capital, fornece lá uma linha de produção, uma determinada máquina, um equipamento, e ela diz, não, ao final da vida útil, né, se tu quiser, a gente recompra esta máquina, né, por um determinado valor, normalmente estipulado aí em termos de percentual do valor de compra, né, e, claro, por quê? Porque eles podem usar as peças para fundição, para, né, para reusinagem e assim por diante, né? Então, é muito comum isso acontecer. Eu lembro que numa determinada oportunidade, quando eu trabalhava, isso lá há 30 anos, né? Quando eu trabalhava no Grupo Eliane, tinha uma máquina lá, né? Numa linha de produção, que era da Itália. Como é que era o nome da fornecedora? Enfim, tinha até uma plaquinha, como essas plaquinhas de patrimônio que tem, né? Tinha até uma plaquinha ali, né? Com as características da máquina e meio que garantido, né? Um valor de recompra pela empresa que forneceu, né? Eu agora esqueci o nome da empresa, é uma empresa muito famosa, né? Eu sei que ela é de Imola. Enfim, o nome agora não vem ao caso, né? Então, esse valor residual de revenda, muitas vezes, né, a própria empresa fornecedora do bem de capital, ela garante, por quê? Não que ela vá comprar isso aqui, é que ela vai utilizar, né, determinados bens que estão ali dentro dessa máquina, que já, né, foi totalmente depreciada, eles podem usar para reusinagem, né? Muitas empresas de bem de capital, eles próprios têm a sua usina, né, ou uma metalúrgica associada que eles podem fornecer e assim por diante, né? Ou seja, o ideal é não jogar nada fora na natureza, né? Até porque a nossa natureza, coitada, já está tão sacrificada, né? Então, esse é o valor residual de revenda. E um custo de operação, então, se o custo de operação, né? Aqui, ó, custo de operação anual, né? Está ali, ó, anual, né? Custo de operação anual de 10 mil. Aqui, ó. Então, esse é o custo de operação anual. Ok? 10 mil. Agora, nós estamos organizando aqui, né? Diz o seguinte, ó. Para nós conseguirmos faturar isso aqui, ó, tá? Para nós conseguirmos faturar isso aqui, nós vamos ter que gastar diretamente com a fabricação desse produto 7 unidades monetárias por produto. Então, custo direto unitário. 7, né? Aqui, ó. Tá? Então, se nós vamos vender 30 mil unidades por ano, então significa que o custo direto anual, né? Se nós vamos vender 30 por ano, o nosso custo direto anual vai ser o quê? As 30 mil peças, 30 mil unidades, vezes esse custo aqui, né? Ou seja, para nós conseguirmos isso aqui, né?
esse faturamento, nós vamos gastar 210 mil de custo direto anualmente, tá? Bom, então aqui, né, para quem eu não sou contador, eu sou matemático e administrador, né? Mas eu gosto muito dessa área de entender o impacto, né, de todas as operações na estrutura financeira, patrimonial e econômica da empresa, né? Então, isso aqui, né, grande parte disso se refere ao custo dos produtos vendidos, né? Que é a parte que nós temos que extrair do estoque para obter um determinado faturamento, né? Não todo, mas grande parte está aqui, tá bom? Aí, chegaram vocês, né? Pessoal da área financeira. Chegou o pessoal da área financeira e disse o seguinte, olha, mas para nós tocar tudo isso aqui, para a gente tocar tudo isso aqui, ó, nós precisamos de capital de giro, né? Então, nós vamos precisar aqui de um capital de giro inicial no valor de 50 mil. Isso aqui é culpa de vocês, né? Vai chegar dizendo que precisa de dinheiro, né? Ok? Tá? E aí nós temos aqui mais uma informação, que é a nossa, eu vou botar aqui embaixo, não vou nem dar espaço, né? Taxa mínima de atratividade, que é de 10% também ao ano. Então, vejam bem, está tudo aqui já, né, de forma coerente, né, tudo ao ano. Então, aquilo que está ali, né, nós já organizamos aqui, ó, né, tudo que está ali por meio de texto, nós já organizamos por meio de números. Então, eu gostaria do seguinte, agora, né, se alguém tem alguma dúvida, então, por favor, se tem alguma dúvida, se manifesta aí, porque, né, a gente tem que estar todo mundo no mesmo ponto, né? Se alguém tem dúvida, por favor, né, abre o microfone e fala, porque a partir de agora, né, aqui foi a organização, a partir de agora nós vamos transformar isso aqui em análise de investimentos. Então, nós vamos fazer por meio do VPL, né, e depois nós vamos avançar um pouquinho e vamos já trabalhar com o segundo método de análise de investimentos, que é a taxa interna de retorno. Então, nós vamos fazer sempre essa mescla aqui, né, trabalhar com mais de uma modalidade simultaneamente, né, para que a gente possa, então, entender melhor essa sincronia que existe. Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Podemos seguir adiante? Então, tá. Então, agora nós vamos organizar isso aqui para fazermos a nossa análise de investimentos. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu N, né? Meu N, que é de 5 anos. Vamos bem devagarinho aqui, tá, gente? Sem pressa. Eu tenho a minha taxa mínima de atratividade, está lá embaixo, né? 10% ao ano. Né? Agora vamos ver aqui o nosso valor presente. O que é o nosso valor presente? O nosso valor presente, observe aqui, ó, manutenção anual não é valor presente. Equipamento adicional é o equipamento que nós precisamos comprar, né, para que nós possamos, então, fazer com que esse produto, né, seja produzido e, consequentemente, vendido. Então, o meu valor presente, ele começa por esse aqui, ó. Vamos só, então, fazer o seguinte, né, vamos anotar aqui, né, aquilo que nós já transportarmos para lá. Então, aqui já foi, né? A nossa taxa mínima de atratividade também já foi. E agora nós já estamos colocando aqui, né, esse que também não foi, mas vai. 300 mil, né? Tá? Aqui, ó. Então, esses aqui nós já organizamos aqui. Vamos lá. Aqui já tem uma outra informação, ó, o valor residual de revenda. Então, o valor residual de revenda é valor futuro, né? Então, o nosso valor residual de revenda é 20 mil. Ou seja, ao final da vida útil, nós podemos revender isso aqui por 20 mil, né? Então, já anotamos isso aqui também, já transferimos para lá. Agora, vamos lá, gente. Nós temos um PGTO aqui, ó, manutenção anual. Então, manutenção anual é dinheiro que sai. Então, eu tenho aqui, ó, vou botar assim, ó, PGTO. Você lembra que ontem eu disse para vocês, coloca PGTO mais. Aqui nós vamos colocar assim, ó, PGTO menos. Por quê? Porque é dinheiro que vai sair, né? Então, PGTO menos, eu tenho a manutenção, né?
é dinheiro que eu vou pagar, a minha empresa vai pagar esses 4 mil, né? Então, lançamos esses 4 mil aqui, tranquilo? Eu tenho aqui ó, um custo anual de operação, também é dinheiro que sai, né? Então, aqui eu tenho, além desse 4 mil, eu tenho mais esses 10 mil que estão aqui, ó. Então, eu vou acrescentar aqui, né, 4 mil, e vou colocar aqui igual a 4 mil mais 10 mil. Tá aqui, ó. Então, 4 mil mais 10 mil dá os 14 mil aqui, né? Mas eu tenho mais uma parte que sai anualmente, né? Que é esse valor aqui, ó, o custo direto anual. Né? Ou seja, para que a gente obtenha esse faturamento, eu tenho esse custo direto anual. Né? Então, anualmente, para eu ter esse faturamento, eu tenho que gastar 210 mil. Então, eu vou colocar aqui mais 210 mil. Tá aqui, ó. Tá? Então, lançamos esse valor aqui também. Agora nós temos aqui ó, a informação do capital de giro inicial. Então, se o capital de giro é inicial, ele vai estar junto aqui com esses 300 mil, correto? Se ele é inicial, ele tem que estar junto com 300 mil. Então, além desses 300 mil, nós temos que agregar mais 50 mil. Ok? Organizamos tudo isso aqui, né? Antes de nós seguirmos adiante, eu vou falar um pouquinho sobre esse capital de giro inicial. Eu até brinquei ali com vocês, né, que vocês chegaram dizendo, precisa de mais dinheiro, né? Mas isso é brincadeira, não é nada disso. Isso é uma necessidade mesmo, tá? No passado, para obter financiamento via sistema BNDES, né, era muito comum que houvesse o seguinte, que o tomador de recursos, né, do sistema BNDES, ele financiasse lá máquinas, equipamentos, edificação, veículos, parará, e assim por diante. E era muito comum que ele não conseguisse tocar o negócio, porque faltava capital de giro. Né? Mas se era uma empresa já existente, tudo bem, gente, vai aumentar, né, o meu volume de operações, portanto, há necessidade de aumentar o meu capital de giro, no mínimo para bancar, né, as duas atividades que são a essência do nosso objeto social. Né? Nosso objeto social, está lá no nosso contrato social, ele vai ser mantido por meio do que? De manutenção, né, de um estoque adequado para o nosso volume de operações e de nós financiarmos, né, o nosso cliente. Né? Se nós não fizermos isso, é bem provável, né, e é quase certo, que o nosso objeto social vai estar sendo negligenciado. Né? Então, era muito comum que tivesse lá máquinas, equipamentos, edificações, instalações, veículos, né? E nesse veículo, as empilhadeiras, né? No caso da empresa que seja indústria, e assim por diante. Só que aí, em função desse capital de giro adicional, não tinha, então acabava inviabilizando o negócio. Era muito comum que inviabilizasse esse negócio. Né? Bom, então aí o que aconteceu? Isso há muitos anos, tá, gente? A partir aí do início dos anos 2000, o BNDES passou a exigir que nos financiamentos, uma parte disso, que poderia chegar até 20% do financiamento do imobilizado, que isso fosse direcionado para capital de giro, exatamente para não haver esse tipo de problema. Não adianta ter máquina, equipamento, edificação, instalação, veículos, etc., se tu não tens dinheiro para fazer o negócio girar. Tá? Então, essa questão do capital de giro, isso é absolutamente imprescindível, não tem escolha, é isso mesmo, nós temos que agregar um capital de giro, né, ao nosso imobilizado para que o negócio possa funcionar. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Agora, né, nós fizemos aqui toda essa organização, nós temos uma outra parte aqui que é o nosso faturamento. Então, o faturamento vai ser o nosso PGTO, mais, né, vai ser o nosso ingresso. Então, quanto é que vai ingressar? Anualmente, 360 mil. Né? Tá aqui, ó. Então, estamos organizando aqui o negócio. Né? Ou seja, na verdade, qual que vai ser o nosso PGTO? Quanto é que nós vamos ter de ingresso líquido? A diferença entre o ingresso bruto
menos a saída bruta. Então, aqui eu vou ter o meu PGTO. Né? Vamos botar aqui para ficar, né? Vou botar aqui PGTO líquido, né? É a diferença, né? Esse aqui menos esse. Pronto. Aqui. Né? Nós podemos aqui... A Nara está no ar? Está aí, Nara? Nós podemos até fazer aqui da seguinte maneira, como nós tínhamos colocado ontem. Nós podemos fazer aqui assim, ó. N, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vou botar aqui direitinho. Vou botar aqui direitinho, né? Centralizar, para ficar um troço bonitinho, né? E aí aqui nós vamos botar os valores, né? Valor, né? Vou centralizar isso aqui também. Então, no momento 1, no momento 0, né? É o que nós vamos ter que investir. Então, quanto é que vai ser no momento 0? 350 mil. Tá? No momento 1, significa o valor líquido, né? Que é a diferença entre o faturamento e todas as saídas por meio de custos e despesas. Então, nós vamos ter aqui 136 mil, né? No ano 2, a mesma coisa, não vai ter diferença. No ano 3, a mesma coisa. No ano 4, a mesma coisa. E no ano 5, agora sim, né? No ano 5, nós vamos ter... Só um pouquinho aqui, que tem gente pedindo para entrar aqui. E no ano 5, né? Além dos 136 mil, que é o nosso faturamento, menos o que nós vamos consumir, nós vamos ter mais o valor de revenda aqui, ó. Então, vai ser igual 136 mil mais os 20 mil. Tá? Vou botar aqui direitinho, né? Esse aqui bonitinho, tá? Tá aqui, ó. Agora é fácil de nós calcularmos o nosso VPL, né? O nosso valor presente líquido, né? Nós vamos calcular informando esses valores aqui. O nosso fluxo de caixa do momento 1 até o momento 5. Tá? Mariane, a tua fórmula aí está direitinho aparecendo aqui? Cantinho, beleza? Sim? Então, F de X. Né? Ó, ontem vocês trabalharam com a financeira, então já vai aparecer direto aqui financeira na tela, né? E aí nós vamos aqui em VPL. VPL, né? Informamos a nossa taxa, né? Está ali, já está lá. E os valores, né? Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Está aqui, ó. Então, 527.965,43. O que é isso aqui? São todos esses valores que estão aqui, ó, todos eles, trazidos para a data focal 0, durante 5 anos, a uma taxa de 10% ao ano. Porém, para que tudo isso aqui, ó, aconteça, né, nós temos que investir 350 mil. Então, nós tiramos aqui, ó, os 350 mil que nós temos que investir no ato. Tá aqui, ó. Então, aí, nós temos aqui, né, matamos a parte, aqui, o que nós solicitamos no A e no B, né? Ou no B, não. Quase, né, no B. A parte A está aqui, né? Nós fizemos o fluxo de caixa no modelo tradicional, né? E aqui nós temos o cálculo, né? Nós não atendemos ainda totalmente o item B. Por quê? Porque nós temos que dizer, deve ou não deve ser lançado. E sempre o seguinte, né? Sempre nós temos que dizer o que e por quê. Deve ser lançado? Sim, deve ser lançado. Por quê? Porque o valor presente líquido é positivo, né? Isto é, trazendo todos esses valores à data focal 0, né, nós temos este valor aqui positivo. Ok, gente? Alguma dúvida? Tranquilo aqui? Então, aqui, né, nós vamos assinalar, né, nós fizemos aqui a parte... Opa! Aqui nós fizemos a parte A e a parte B, né? Está aqui, ó. Vamos botar aqui em cima, né? A e B. Está aqui. Tranquilo aqui? Beleza?
Nenhuma dúvida? Bom, então eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou fazer assim. Vamos ajustar aqui um pouquinho, porque ela vai precisar usar um pouco mais de espaço aqui para nós fazermos a parte C. Eu ontem, no final da nossa aula, né, eu disse para vocês que é normal que o gestor financeiro, ou o analista financeiro também, né, é muito comum que ele seja tipo criança de 4, 5 anos, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Né? Não é normal, né? Quem tem filho ou irmão aí de 4, 5 anos sabe que tudo eles perguntam por quê, né? E nós deveríamos ser um pouco mais assim, né, gente? Na verdade, eles é que estão com a razão, nós é que não estamos certos, né? Bom, aí o gestor financeiro, o analista financeiro, ele tem essa característica. Ah, mas isso é assim, mas e se não fosse bem assim, como é que seria? Né? Se a situação fosse um pouquinho diferente, como é que seria? Né? Então, nós devemos entender aqui o seguinte, que isso aqui é uma situação mais provável. Né? O analista financeiro ou o gestor financeiro, tanto faz, ele não fica só com o mais provável. Né? Ele normalmente ele faz uma visão um pouco mais otimista, né? E eu não gosto de chamar de pessimista, eu digo assim uma mais conservadora, né? Então é comum que o gestor financeiro faça isso aí. Então nós vamos fazer isso aí. Nós vamos verificar aqui o item C, assim, ó. Tudo bem, aqui beleza, mas se não houver uma pandemia do coronavírus, mas se houver lá algum outro problema, né, que, que promova, né, acaba provocando uma queda, né, no preço de venda do nosso produto, que chegue a atingir 10%, e que os nossos custos diretos de fabricação aumentem 8%. Né? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, aqui antes até eu estava lendo, não sei se vocês acompanharam aí, né, a Fiesc, ela lançou um relatório agora, eu acho que foi quinta-feira, se não me engano, acho que foi quinta-feira, eles lançaram um relatório, né, sobre o impacto aí dessa pandemia, né, na economia catarinense. Vamos lembrar aqui que a economia catarinense ela é extremamente sólida, né, ela é muito sólida, né, graças a Deus, a gente vive num estado que tem uma solidez da economia bastante acentuada, né? Mas mesmo assim o baque foi grande, tá, gente? Então, se vocês tiverem tempo depois, entre lá no site da Fiesc, né? Entrando no site da Fiesc, já aparece lá esse relatório, né? É só para vocês terem uma ideia, já foram ceifados, né? 165 mil empregos aqui em Santa Catarina, né? Então, realmente é uma situação bastante preocupante, né? Mas nós não podemos arrefecer, não, nós temos que, né, eu gosto muito de lembrar eu até no meu primeiro mestrado que eu fiz, eu coloquei essa frase, né, que eu nunca tinha visto escrita, mas eu escutei quando eu fazia o meu ensino médio. Aí o pessoal que é de Orleans, o meu ensino médio eu fiz aí em Orleans, na época tinha o seminário, né, hoje não tem mais, mas eu fiz o meu ensino médio aí no seminário. Na época não era nem chamava de ensino médio, na época era chamado de científico, né? Então eu fiz o meu científico, né, que era o ensino médio, o ensino do segundo grau, né? Eu fiz aí no seminário de Orleans. Inclusive, quer dizer que eu agradeço muito a educação que eu tive no seminário, né? Ela foi fundamental na minha vida, fundamental mesmo, me ajudou muito, né? Eu até hoje sou muito grato à educação que eu tive aí no seminário de Orleans. Meu segundo grau, né? Eu fiz aí. Eu era estudante externo, né? Mas me ajudou bastante, né? Porque a disciplina, independentemente de tu ser interno ou externo, né? A disciplina do ensino religioso tu vai manter na marra, né? Então eu sou muito grato por isso aí, né? Quero manifestar aqui publicamente para vocês. Muito bem, então nós vamos fazer essa avaliação agora, né? E se acontecer esses desastres? Eu vou sugerir para vocês o seguinte, ó, nós vamos pegar tudo isso aqui e copiar ali para o ladinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Só vamos tirar o amarelo aqui para nós fazermos,
né? Vou tirar aqui o preenchimento, para nós fazermos as adequações. Está aqui, ó. Só copiei tudo, né? Ah, aqui não vai ser, né? Vai ser o item C, né? A nossa taxa mínima de atratividade vai permanecer a mesma, né? As duas variáveis que vão mexer ali já estão ditas ali, né? Uma queda no preço de venda de 10%, né? E um acréscimo nos custos diretos de fabricação, tá, gente? Então, não é em cima de tudo isso aqui, ó. O custo direto de fabricação é que vai aumentar, né? Então, o que vai aumentar é só esse aqui, ó. Tá? Esse aqui vai aumentar em 8%. Esse aqui, ó, que é o nosso faturamento, esse aqui, né, vai cair 10%. Então, esse aqui vai mexer e esse aqui vai mexer, né? Vamos fazer assim, ó, vou fazer uma memóriazinha de cálculo aqui do lado, né? Então, se nós vamos ter aqui uma queda de 10%, vamos botar aqui, ó, menos 10%, né? Menos 10%. Então, o que vai acontecer, né? Nós vamos ter igual esse valor aqui, ó, vezes esse aqui, né? Só que isso aqui nós vamos acrescentar o valor que nós já tínhamos anteriormente. Cada um faz do jeito que quiser, né? Eu posso fazer isso aqui de outra forma, eu posso fazer assim, né? Igual esse aqui, que multiplica 1 mais isso aqui, né? Que é a queda de 10%. Mesma coisa, né? Cada um faz como acha melhor. Eu, particularmente, gosto de fazer dessa forma aqui, ó, né? Mas quem quiser fazer diferente, faz. Né? Que se quiser fazer do lado ali e trazer para cá, ok. Então, né, o nosso faturamento de 360, ele caiu 10%, portanto, cai 36 mil, né, e veio para 324 mil. Tá? Ok? Então, isso aqui nós vamos mexer em tudo, né? Okay? Agora, o nosso PGTO. O que nós vamos ter de acréscimo aqui, ó, é 8% em cima deste aqui, ó. Então, aqui, né, nós vamos ter um acréscimo de 8%, tá? Então, como é que vai ser aqui? Eu vou ter igual esse aqui, né, que multiplica 1 mais os 8%. Então, de 210, nós vamos para 226.800, só que eu tenho mais dois custos, né? Eu tenho o custo anual de operação e tenho o custo anual de manutenção. Então, além desses 226, eu vou ter mais o custo anual de manutenção e mais o custo anual de operação. Aqui, ó. Então, vejam bem, nós aumentamos 8% somente no custo direto anual. O custo de manutenção anual e o custo de operação anual, não houve alteração. Portanto, de 136 mil, o nosso faturamento líquido, né? Então, o nosso PGTO líquido aqui, o faturamento líquido, ele caiu para 83.200. Então, nós vamos colocar aqui, né? 83.200, 83.200, 83.200, e no último ano, além dos 83.200, nós vamos ter um ingresso por revenda de 20 mil. Então, aqui vai ser igual os 83.200 mais os 20 mil de revenda. Aqui, ó. Então, observem que houve, né, uma variação bastante significativa no nosso fluxo de caixa. Tá? Então, essa variação bastante significativa que nós temos aqui, né, ela vai penalizar, e é bem provável que ela vai alterar, pode ser que ela venha alterar a nossa decisão. Né? Vamos lembrar aquilo que eu falava ontem em relação à análise de investimentos. Né? Nós temos que perceber o que vai ser a nossa decisão. Então, ele fala na palavra, né, sensibilidade. O que significa sensibilidade em termos de administração financeira, gestão financeira? O que significa sensibilidade? Significa que vai mudar, né, a nossa decisão. Isso é sensibilidade. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um VPL positivo, né? Então a nossa decisão é simples, né? Já que esse VPL é positivo, isso significa que nós vamos, sim, lançar esse produto. Agora, aqui, então, nós vamos calcular o nosso VPL. Então, f de x
financeira, VPL. Então, nós vamos lá embaixo, né? VPL, aqui, ó. Aí, novamente, eu vou informar aqui a minha taxa, permanece a mesma, né? E aí eu vou informar os meus valores. Então, valor 1, 83.200, valor 2, 83.200, o 3, 83.200, 4, 83.200, e o quinto vai ser os 103.200. Está aqui, ó. Portanto, nós temos 327.811,89. Isso aqui, ó, significa esses valores aqui, trazidos para a data zero durante 5 anos, a uma taxa de 10% ao ano. Só que para tudo isso aqui acontecer, nós temos que fazer esse investimento inicial de 350 mil. Então, aqui nós vamos subtrair os 350 mil. Aqui, ó. Ou seja, nesse caso, não é viável. Se houver esse aumento de 8% no custo direto de fabricação e, simultaneamente, houver uma queda, né, no nosso preço de venda de 10%, né, esse produto ele é sensível. E aí, vejam bem, sensível por quê? Porque aqui a nossa decisão era para lançar e aqui a nossa decisão vai ser de não lançar. Vocês observem aqui o seguinte, né? Vamos... mas e se eu mantiver o preço? Tudo bem. Quando eu falo aqui em queda no preço de venda, é só para equilibrar a parte monetária. Mas se eu tivesse uma queda no volume de vendas, a minha decisão aqui, ó, de não, seria a mesma, né? Por quê? Porque o meu faturamento, ele resulta do quê? Da quantidade que nós vamos vender, vezes o preço unitário que nós vamos praticar. Então, se houvesse aqui uma manutenção no preço de venda de 12 e houvesse uma queda no mercado de 30, né, para 27 mil, a nossa situação seria exatamente a mesma, né? Nós teríamos uma redução, né, de faturamento, né, e que essa redução de faturamento acabaria por comprometer a nossa decisão. Tá? Ok? Então, fizemos aqui o item C. Aí é o seguinte, ó, vocês lembram o que eu falei ontem para vocês, né? Eu disse ontem para vocês que quando a gente faz cálculo financeiro, isso não pode ser entendido como se fosse, sei lá, uma fatalidade. Ah, é isso, então, pronto, encerra tudo, né? Não, nós temos a possibilidade de negociar com o fornecedor, né? Nós temos possibilidade de negociar com o nosso mercado. Com o fornecedor, nós temos um pouco mais de poder de barganha do que com o mercado. Normalmente é assim que acontece, né? Então, é por isso que eu coloquei o item D, né? O item D eu coloquei exatamente por isso, né? O que nós temos aqui no item D? Diz assim, ó, e se em relação à situação anterior, ou seja, em relação a essa situação, né? Se ao invés de haver uma queda de 10% no custo direto de fabricação anual, se esse custo direto nós conseguíssemos negociar, ao invés de 10%, de 8%, aliás, para 5%, né? Então, se ao invés de 8% fosse 5% aqui, será que, neste caso, mesmo que haja uma queda de 10% no nosso faturamento, será que aí, neste caso, nós teríamos como lançar esse nosso produto? Então, esse é o trabalho que nós devemos fazer, gente. Esse é o nosso trabalho. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ah, tá. Antes de passar adiante, beleza aqui, tranquilo, item C? Sem dúvida nenhuma. Então, só lembrando, né? Qualquer dúvida, abre o microfone e fala qual é a dúvida. Ou se não acompanhou, se o ritmo, né, precisa ser um pouco mais devagar, sem problema nenhum, tá, gente? Aqui é democracia total, né? Não é democracia iraquiana, aqui é democracia total, né? Então, eu gostaria de saber se todo mundo está acompanhando. Então, nas condições, né, daquilo que a gente chama de mais provável, este produto deveria ser lançado. Se houver uma queda, em relação ao mais provável aqui, se houver uma queda de 10% no faturamento e houver um aumento de 8% no custo direto de fabricação anual, não é viável o lançamento desse produto, porque o VPL é negativo. Agora, vamos fazer o seguinte, nós estamos com essa situação aqui C.
Nós estamos aqui na situação C. Aí nós temos condições, né? Aqui nós aventamos assim, bom, peraí, e se nós tivéssemos uma queda que não fosse de 8%? Se essa, aliás, um aumento, se esse aumento aqui, ao invés de ser 8%, se nós conseguirmos negociar com o nosso fornecedor para 5%, por exemplo, tá? Então, vocês observem que nós não estamos mexendo aqui, ó, na parte que nós temos pouco poder de barganha, porque em relação ao mercado, nós não temos grande poder de barganha. Né? Vamos reconhecer isso aí, né? O nosso poder de barganha com o nosso público, né, cliente, né, ou com o nosso consumidor, ele não é tão grande assim. Nós temos mais poder de barganha normalmente aqui, né? A não ser em alguns casos especiais, como, né, alguns fornecedores estratégicos, né, coisas do gênero. Mas, em geral, nós temos maior poder de negociação aqui, né, do que com os nossos clientes. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos pegar aqui novamente, ó, e copiar aqui para o ladinho. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, aqui vai ser o D, né? Vai ser o B, tá? Então, agora eu vou só chegar aqui para o lado, porque isso aqui, né, nós já utilizamos tudo. Então, aqui, vamos deixar essa parte aqui, né? Vamos ajustar aqui a largura da célula. Né? Vamos ver se não vai diminuir isso aqui um pouquinho. Não, não tem jeito. Fazer? Tudo bem. Fazer aqui. Mas o que interessa para nós aqui. Então, agora nós vamos para o D. Né? Novamente, né, essas duas variáveis não mexem. Né? A vida útil e a taxa mínima não mexem. Né? Então, só vamos mexer aqui um pouquinho. Né? Isso aqui, né? Aqui vai permanecer igual. E aqui nós vamos tirar tudo isso aqui. Tá? Então, agora é o seguinte, ó. Em relação à situação anterior, o nosso faturamento continua sendo o mesmo, né? Nós vamos ter um faturamento aqui que vai cair 10%. Né? Ok, permaneceu exatamente igual aqui, ó. Né? Só que nós estamos negociando com o nosso fornecedor, né? De repente lá os custos diretos, o que mais pesa é exatamente a parte relativa aos insumos, né? Então, ao invés de ser 8% aqui, nós vamos negociar, sei lá, aqui, ó, nós queremos lançar isso aqui, mas vamos baixar para 5%. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio, né? Eu vou pegar aqui, ó, esse aqui, né? Que é o meu valor dos custos diretos, vou acrescentar em 5%, né? 1 mais em 5%, tá? O meu custo anual de manutenção vai permanecer igual, então, mais esse aqui. E o meu custo anual de operação vai permanecer igual, então eu acrescento isso aqui. Ó. Então, a única coisa que eu fiz foi, ao invés de aumentarmos aqui, né, no meu custo direto de operação, ao invés de aumentar 8%, eu aumentei 5%. O resto permaneceu igual. Então, vocês observem, né, que aqui... Opa, tá, aqui é porque eu já mexi lá, né? Ok. Então, aqui, né, mudou um pouquinho, só vamos... Quanto é que era aqui o anterior, para eu não mexer? Vou botar aqui 8. Vai 240 e 800. 240 e 800. Vou botar 5 aqui, porque eu estou fazendo por meio de célula. Então, aqui, né, ao invés de nós termos um custo total anual de 240.800, ele caiu para 234.500. Né? Portanto, o nosso faturamento, que em relação à situação inicial tinha caído 10%, e ele manteve-se, né? Não fala nada aqui. Né? Então, nós temos aqui uma sobra, né? Um faturamento líquido de 89.500, que é o que nós vamos botar aqui, 89.500, 89.500, né? Nos anos 1, 2, 3 e 4, e no ano 5, além dos 89.500, nós vamos ter o ingresso de 20 mil pela revenda. Então, mais 89.500, com
os 20 mil. Aqui, ó. Então, nós vamos calcular o nosso valor presente líquido, né? Nós vamos aqui, ó, f de x, financeira, VPL, né? Novamente, informamos a nossa taxa, está aqui, né? E os valores de 1 até 5, né? Então, valor 1, esse aqui, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Aqui, ó. Né? O que é esse valor aqui? São todos esses valores aqui, do momento 1 até o momento 5, trazidos à data focal zero, porque estamos aqui o valor presente, né? A uma taxa de 10% ao ano, durante 5 anos. Só que para nós termos este valor aqui, ó, nós precisamos investir 350 mil. Então, deste valor, nós tiramos 350 mil. Opa! O que é que nós observamos? Que, mesmo que haja uma queda de 10% no nosso faturamento em relação àquilo que foi previsto inicialmente, e se houver um aumento, ainda que seja de 5% no nosso custo direto de produção, mesmo assim, ele é viável. Então, vejam bem aqui o que é que eu falei ontem, que o nosso negócio é fazer com que a matemática financeira, né, esses instrumentos que nós temos à nossa disposição, eles sirvam como um mecanismo, como uma ferramenta de negociação, e não apenas, né, de fazer o cálculo e entender isso como fatalidade. Então, aqui nós temos aqui o A, B, C e D, né? Depois o E e o F, né? Eu faço para vocês, e aí, né, como eu já tinha dito antes, tudo aquilo, né, de exercício que nós não conseguimos fazer hoje, nós vamos fazer, eu vou disponibilizar para vocês, né? Eu vou mandar para a Gabriela, e em Excel, já prontinho, já vai prontinho em Excel para vocês, né? Para você não passar muito trabalho. Então, eu vou disponibilizar para a Gabriela e ela disponibiliza lá no ambiente virtual para vocês, tá bom? Então, não vamos nos preocupar com isso, porque eu quero que vocês entendam essa dinâmica aqui. Tranquilo aqui, gente? O valor presente líquido? O método do valor presente líquido? Alguma dúvida? Alguma sugestão de vocês? Alguma informação? Não acompanhou alguma coisa? Se não, qualquer coisa que não acompanhou, gente, não tem problema, né? Nós voltamos do zero e fazemos, sem problema nenhum, né? Nós estamos aqui exatamente para nós construirmos, né, juntos o nosso conhecimento, né? Então, esse é o nosso propósito aqui, tá? Alguma dúvida? Não? Então, agora eu gostaria que vocês... eu vou deixar aqui essa minha telinha, né? Essa aqui. Vai ser a que eu vou usar durante todo o nosso dia de hoje, né? Eu vou abrindo outras abas aqui, tá? Mas eu gostaria que vocês olhassem ali aquele conjunto de slides que eu tinha disponibilizado ontem e que vocês fossem agora, né? Lá no slide, todo mundo aí no slide. Nós vamos olhar agora, vamos dar uma olhadinha nos slides 18 e 19. Vou pegar ali os slides de vocês, aguarde um pouquinho, né? Nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Vamos para o segundo método de análise de investimentos, né? Que é a taxa interna de retorno. Então, eu gostaria que vocês estivessem lá nos slides 18 e 19. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o 18, né? Eu não vou mudar aqui a tela, porque senão tem que mudar, muda de novo e tal, né? Então, eu vou falar aqui para vocês. Tranquilo? Todo mundo localizou ali? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o próximo método de análise de investimentos, que nós vamos analisar a partir de agora, que é o método da taxa interna de retorno, né, vulgarmente conhecido como TIR. Vocês observaram que eu, né, muitas vezes, vou falar só a sigla, né? VPL, TIR, MBC, né? Então, normalmente a gente fala a sigla, né? Porque senão fica muito
comprida aí para falar, né? Então, o método da taxa interna de retorno, na verdade, o que ele consiste? Ele consiste em nós trazermos todos esses valores aqui, ó, todos, para a data focal zero, tá? O método da taxa interna de retorno, ele já prevê o seguinte: se nós tivermos, por exemplo, um financiamento, né, e nós dermos uma entrada ou pagarmos a primeira prestação no ato da contratação, ele já considera como o valor no momento zero somente o valor líquido que está à nossa disposição. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem simplesinho. Suponhamos que nós queiramos comprar um carro novo, né? Vamos aqui, para arredondar, um carro custa 50 mil e 20% disso aqui, ou seja, 10 mil, eu pago no ato, né? Eu dou o meu carro, enfim, alguma coisa assim. Portanto, o financiamento, ele não vai ser 50 mil, ele vai ser 40 mil. Né? É os 50 menos os 10, né? Que é o que eu pago no ato, o que eu dou meu automóvel no ato e assim por diante. Tá? Então, a primeira prestação não é 10 mil. A primeira prestação vai ser aquilo que nós calcularmos posteriormente. Tá bom? Então, a taxa interna de retorno, né? Aquilo que nós vimos ontem lá nos termos antecipados, né? Quando a gente estudou ontem os termos antecipados, na taxa interna de retorno, a ideia de termo antecipado ele já vai ser incorporado ao saldo devedor inicial ou ao saldo credor inicial, tá bom? Depende de que lado da mesa que nós vamos estar. Então, o método da taxa interna de retorno, ele considera o seguinte, que todos os valores, né, quando são trazidos a uma data focal zero, aqui, ó, né, e eles representarem exatamente o mesmo valor do investimento inicial, a taxa de descapitalização, a taxa que está sendo usada, a taxa de desconto, enfim, seja lá o que for, é o que nós conhecemos como taxa interna de retorno. É a taxa que vai neutralizar o fluxo de caixa. Então, a taxa interna de retorno, ela torna o fluxo de caixa nulo. Isto é, a somatória dos ingressos e a somatória dos desembolsos na mesma data focal zero representam a mesma coisa quando nós aplicamos uma determinada taxa. E essa taxa que vai neutralizar o fluxo de caixa é chamada de taxa interna de retorno. Então, se nós olharmos aqui, né, aqui esses nossos os três exemplos que nós fizemos aqui, né, aqui nós não temos nenhum caso em que os 10% seja taxa interna de retorno, né? Por quê? Porque o nosso fluxo de caixa está nulo, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui na tela, né? Eu não vou inutilizar isso aqui, eu vou deixar isso aqui na tela, porque depois nós vamos trabalhar esse mesmo exercício aqui, nós vamos trabalhar também fazendo a taxa interna de retorno, tá? Mas, primeiro, nós vamos a isso aqui. Na verdade, se eu calcular uma taxa interna de retorno e não comparar essa taxa, né, a TIR, a alguma coisa, algum parâmetro, né, que for estabelecido, não tem sentido nenhum. Por exemplo, se eu pegar e calcular hoje, né, eu fiz um financiamento hoje, né? E as prestações já estão aqui calculadas e tal. Calculei a taxa interna de retorno, ela deu, suponhamos, 1%. Não me diz nada isso aqui, né? Agora, se eu disser o seguinte, eu tenho o dinheiro para isso aí, né? Ou eu tenho outra possibilidade, essa outra possibilidade me oferece uma taxa de financiamento de 0,8%, ou seja, eu tenho um parâmetro para comparar. Ou, se eu tiver o dinheiro, eu estou com o meu dinheiro aplicado, ganhando 1,1% ao mês. Isso, né, hoje está meio difícil de a gente obter. Então, significa o seguinte, eu vou comparar alguma coisa. Né? Então, a minha taxa interna de retorno, ela só tem sentido para nós, né, para analista financeiro ou para gestor financeiro, quando eu comparo com alguma coisa. Então, a taxa interna de retorno, ela sempre vai ser comparada a uma taxa de expectativa, né? A uma taxa que eu saiba, né, aquilo que efetivamente é mais interessante para mim, né? Seja na condição de tomador de recurso,
seja na condição de aplicador de recurso. Eu gostaria que vocês passassem ali, né, para a tela seguinte, né? Na verdade, eu tenho duas telas seguintes ali, né? Então, na tela 19, né, diz assim, né? O critério de seleção, né, para investimentos de recursos. Então, nesse momento, né, nessa primeira tela aqui, né, na tela 19 que vocês têm aí, o que é que aparece? E nós estamos nos colocando na posição de investidor de recursos. Isto é, nós estamos investindo um determinado volume de dinheiro. E, portanto, nós temos uma expectativa de ganho. Ou seja, a nossa taxa interna de retorno ali, ó, ela é o nosso provável ganho, o nosso ganho que nós esperamos ter. Tá? Então, quando nós estamos investindo, a taxa interna de retorno, ela significa para nós, né, a taxa de ganho, o que efetivamente nós vamos ganhar. Então, nós temos três possibilidades ali, né? Para matar a saudade aí do ensino médio, né? Isso aí é combinação, né? Combinação de dois elementos, tomados 2 a 2, tem três alternativas, né? Então, para quem estava com saudade de análise combinatória simples, é isso aí, né? Então, a taxa interna de retorno, se ela for maior do que a taxa mínima de atratividade, é viável. Mas eu não gostaria que vocês lessem assim. Eu gostaria que vocês lessem da seguinte maneira. Tá? Vocês estão na mesma tela que eu estou aqui no meu notebook, né? Eu gostaria que vocês lessem da seguinte maneira. Se eu estou investindo, o que é que eu acabei de falar? Que a taxa interna de retorno é a minha taxa de ganho. E a minha taxa mínima de atratividade é a expectativa de ganho que eu tenho. Então, vamos ler de outra forma. Então, na primeira lei diz o seguinte, né? Que a taxa de ganho que nós estaremos tendo, né, porque é projeção, a taxa de ganho que nós estaremos tendo, ela é superior, maior que, né, a nossa expectativa. Tá? Beleza essa leitura? Então, a nossa taxa de ganho, estamos investindo, né? Se nós investimos para ganhar, então a nossa taxa de ganho, ela é maior do que a nossa expectativa de ganho. Ou seja, isso é viável, né? Eu vou pular a segunda linha e nós vamos para a terceira linha, lá embaixo, né? Então, se a primeira é viável, evidentemente que a terceira é inviável, né? Então, vamos ler. A minha taxa de ganho, né, a taxa de ganho que nós vamos ter, é menor, é inferior à taxa de ganho que nós esperávamos ter. Então, isso significa que é inviável, né? Eu estarei ganhando menos do que aquilo que eu esperava ganhar. Mas eu gosto de chamar sempre a atenção para a segunda ali, né? A taxa interna de retorno é igual à taxa mínima de atratividade. Vamos ler de outra forma. A taxa de ganho é exatamente, né, vai ser exatamente igual à taxa que eu esperava ganhar. É viável, né, gente? Eu esperava ganhar 10%. Estarei ganhando 10%. Não está dentro do que eu esperava? Tá? Eu gosto de fazer essa ressalva aqui, porque muitas vezes, né, pelo fato da igualdade, tem muita gente que associa isso aí com ser uma coisa absolutamente indiferente. Não, mas no caso da taxa interna de retorno não é. Né? Porque eu estarei ganhando, né, ou a minha empresa estará ganhando exatamente aquilo que esperava ganhar. Então, é viável. Esperava ganhar 10%, estaremos ganhando 10%, viável. Tranquilo? Agora, nós vamos para o outro lado da mesa. Nós vamos tomar recurso. Então, na condição de tomador de recursos, no financiamento de recursos, em vez de ser investimento, agora nós vamos financiar recursos, estamos tomando dinheiro, portanto, a taxa interna de retorno vai ser aquilo que nós vamos pagar, né? E a taxa mínima de atratividade vai ser a nossa expectativa do que nós gostaríamos de pagar, né? Vamos fazer exatamente as mesmas três comparações, né? A taxa interna de retorno vai ser maior que a taxa mínima de atratividade, estamos falando agora em financiar os recursos. Então, vamos ler de outra forma. A taxa que vai estar implícita, né, a taxa implícita nesse empréstimo, nesse financiamento, é maior do que a taxa que nós esperávamos pagar, do que a nossa expectativa de pagar. Então, nesse caso, é inviável, né? Vamos estar pagando mais do que aquilo que nós esperávamos pagar. E aí, vamos pular para a terceira, né? A terceira diz assim, que a taxa interna de retorno é menor que a taxa mínima de atratividade. Ou seja, a taxa implícita no financiamento ou no empréstimo, ela é inferior à nossa expectativa, né, àquilo que nós esperávamos pagar. Beleza, viável, né? Estaremos pagando menos
do que aquilo que nós esperávamos pagar. E, de forma similar, vamos agora para o meio, para a igualdade, né? A taxa interna de retorno é igual à taxa mínima de atratividade. Vamos ler da seguinte maneira: a taxa que vai estar implícita no financiamento ou no empréstimo é exatamente igual à taxa que nós esperávamos pagar. Viável também, né, gente? Ou seja, eu estarei pagando, a minha empresa estará pagando exatamente aquilo que esperava pagar. Esperava pagar 10% ao ano, estará pagando 10% ao ano. Beleza, é viável. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos comparar essas duas telas, né? A tela 19 com a tela 20, né? Volta ali a tela 19 e volta para a tela 20. Então, vocês observem que a segunda, né, a segunda possibilidade, né, ela é viável, tanto se eu estiver na condição de investidor, quanto se eu estiver na condição de tomador de recursos, né? É viável. Vamos lá. Vocês acham que isso seria possível no mercado financeiro, no mercado de negócios, né? Vamos só fazer aqui uma retrospectiva, né? Vocês já estudaram isso aí em algum momento, né? Seja na graduação ou talvez até na pós-graduação, né? Qual é o sentido do sistema financeiro nacional? É exatamente a intermediação de recursos. O foco do sistema financeiro nacional é esse, é a intermediação de recursos. O que é essa intermediação de recursos, né? É transferir, né, intermediar recursos daqueles que têm um excesso de recursos para aqueles que têm falta de recursos. E nesse meio do caminho aqui, né, vai ter aquilo que nós chamamos de spread. Spread, né, é a diferença entre a taxa de captação e a taxa de aplicação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que no mercado, né, financeiro, ou no mercado em geral, a situação intermediária ali, seja na condição de financiamento, seja na condição de tomador de recurso, ela não vai existir, né? Ela, digamos assim, ela é utópica, ela poderia existir? Poderia, né? Poderia existir, mas isso necessitaria de haver uma outra forma de ganho com que todo mundo abrisse mão de qualquer ganho, seja, né, quem está emprestando, seja quem está tomando o recurso, né? No mercado normal, né, isso não existe. Então, a essência, né, da existência do mercado financeiro está pautada exatamente nisso, né, no fato de que existe essa diferença entre captação e aplicação, né, que é o spread básico. Então, essa é a função, né, do sistema financeiro nacional, por meio de todos os seus agentes e mecanismos, né? Os agentes, né, são as instituições financeiras, bancárias e não bancárias, né? E os mecanismos, as diversas operações que existem no sistema financeiro nacional, tá? Então, esse é o propósito, né? Então, por isso que essa situação, né, em que a taxa interna de retorno, em qualquer uma das duas circunstâncias, seja igual à taxa mínima de atratividade, isso é uma coisa absolutamente utópica, né, do ponto de vista do mercado financeiro, tá? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos agora dar um pulinho, né? Vamos voltar para a nossa apostila. E lá na nossa apostila, eu quero que vocês olhem ali o primeiro exercício. O primeiro exercício está na página 39. Isso, na página 39. Então, vamos dar uma olhadinha ali, né? O primeiro exercício está lá na página 39. Localizaram ali? Sim? Ah, tá. Só para. Se alguém tiver curiosidade de como faz esses exercícios aqui que estão na tela, se alguém tiver curiosidade de saber como é que faz no HP, depois, né, abre o microfone e fala que a gente pode fazer na HP também, tá? Taxa interna de retorno também, inclusive tem um dos slides, tem ali, né, como é que faz. Todo mundo localizou ali o exercício 1 da taxa interna de retorno.
Então, nós vamos agora fazer esse primeiro exercício, né, da taxa interna de retorno, né, verificar se o fluxo de caixa abaixo, considerando que os valores constantes no mesmo, né, são referentes aos ingressos líquidos, oriundos de um investimento de 40 mil, representa um investimento economicamente viável, sabendo que a taxa de expectativa é de 2% ao ano. Eu vou abrir aqui mais uma aba, né? Vou aumentar a aba aqui, porque senão vocês já vão ter que ir para um oftalmologista, né? Tá? E agora vamos colocar aqui, ó, vamos organizar N, né? E aqui nós vamos colocar valor, tá? Então, aqui no momento zero, né? Nós vamos ter aqui o momento zero, são a vida útil de 10, né? Aqui, né? Vamos botar aqui. Eu gosto de dar uma organizadinha aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, aqui vamos observar o seguinte: nós vamos só registrar aqueles valores ali. 40 mil, né? É o investimento inicial. Depois nós temos 2.700, 2.950. Então, vejam que aqui é um fluxo de caixa variável, né? Apesar de que aqui, né? Esse fluxo de caixa aqui, ele também é variável, né? Ah, mas ele 4 meses é o mesmo. Não, tudo bem, 4 anos é o mesmo. Mas no quinto ano é diferente, ó. Então, isso aqui é um fluxo de caixa variável, tá, gente? Quando fala em fluxo de caixa uniforme, ele vai ser sempre uniforme, tá? Então, vamos aqui. 2.950, né? 3.300. 3.750, né? 4.200. Depois 4.650. 5.100. 5.550. 6.100. 6.750, tá? Vamos arrumar isso aqui, né? Vamos fazer uma escurinha aqui, vamos botar um valor aqui. Tá. Então, eu gostaria que todo mundo estivesse no mesmo ponto aqui que eu estou. Tá? Com essa tela aqui. Ok aqui, gente? Tranquilo? Sim? Se alguém não, abre o microfone e fala. Bom, aqui agora cabe uma explicação, tá? Vejam bem, para nós calcularmos a taxa interna de retorno, eu vou voltar ali no slide, você não precisa voltar, tá? Só para a gente... nós temos que entender o seguinte, que para que haja esses ingressos aqui, ó, é o que diz ali o nosso texto, né? É necessário fazer um investimento. Notaram? Então, para entrar esse dinheiro aqui, né, para nós termos essa projeção de entrada de dinheiro, é necessário fazer esse investimento. Então, quando nós investimos, é dinheiro que sai. Esse dinheiro vai entrar, mas para que esse dinheiro entre, é preciso que a gente faça esse investimento. Então, isso é uma informação absolutamente imprescindível que nós temos que dar quando nós formos fazer o cálculo da taxa interna de retorno. Então, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Na frente do 40 mil, eu vou botar o sinalzinho de menos. Está aqui, ó. Tá? Ou seja, esse investimento, saída de recursos, vai promover esse ingresso aqui, ó, ao longo de 10 períodos anuais. Vamos lá, gente. Está claro isso aqui? Alguma dúvida? Tá? Então, para ver durante esses 10 anos, né? 10 anos, que é o que nós estamos trabalhando aqui, para que haja esses ingressos anuais aqui, né? Nós temos que fazer esse investimento inicial, por isso está na data zero, de 40 mil. Tá? Vou colocar aqui, né, a nossa taxa mínima de atratividade. A nossa taxa mínima de atratividade, que é de 2%. Né? Ok. Por que eu coloquei aqui a taxa
mínima de atratividade? Porque é o nosso parâmetro de comparação, né? Lembra ali o que eu coloquei naquelas telas 18, 19, 19 e 20, né? É o nosso parâmetro de comparação. Então, veja bem, aqui agora nós estamos na condição de investidores. Nós vamos estar investindo 40 mil e estão sendo projetados esses fluxos de caixa líquidos aqui, ó. Tá? Nós estamos investindo, a nossa empresa está investindo isso aqui, e se projeta um fluxo de caixa líquido, diz ali, né, no nosso exercício, né, que são ingressos líquidos, portanto, total de ingressos menos total de desembolsos, né, vai dar isso aqui, ao longo de 10 anos. Então, nós vamos calcular a taxa interna de retorno. Aqui, vamos botar aqui embaixo, TIR. Antes de calcularmos a taxa interna de retorno, nós vamos entender o seguinte, né? Eu costumo dizer assim, com muita frequência, montar um cálculo desse aqui, montar uma planilha dessa, gente, não precisa fazer pós-graduação, não mesmo. Mas o entendimento do significado disso, aí sim, é preciso ter pós-graduação, sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui o algoritmo da taxa interna de retorno. Vocês vão ver que o cálculo dele é extremamente simples, mas nós temos que entender que o cálculo é simples, mas esse nosso entendimento aqui, ó, ele é fundamental para a nossa interpretação da viabilidade ou não. A primeira coisa, nós estamos na condição de investidor, então nós esperamos a nossa taxa interna de retorno, ela é a nossa projeção de ganho, que nós vamos comparar com a expectativa de ganho. Ou seja, antes de fazer o cálculo, se essa taxa interna de retorno aqui for superior a 2%, beleza, né? Ela está atendendo a nossa expectativa, né? Nós estaremos ganhando acima daquilo que é a nossa expectativa, que é isso aqui. Agora, se for inferior, significa que esse investimento não é viável. Por quê? Porque estaremos ganhando menos do que a nossa expectativa, tá? Beleza? Então, nós vamos, né, aqui para o nosso algoritmo, né, o nosso Excel, que é a nossa mãezona, né? Eu vou aqui, f de x, financeira, né, já está aqui em financeira, e aí eu vou em taxa interna de retorno. Aqui, ó, vamos descendo aqui, né? Lá onde tem aqui, ó, taxa de juros, taxa interna de retorno. Aqui, ó. Localizaram? Então, aí eu clico OK, ou Enter, é a mesma coisa, né? Tá aqui, ó. Veio aqui esse algoritmo. Todo mundo com esse algoritmo ali da tela? Aí, gente, pede os valores. Os valores aqui, eu simplesmente vou selecionar essa região que está aqui, ó. Tá? Eu vou selecionar isso aqui, ó, tá? Então, eu seleciono essa região aqui, ó, e eu vou dizer os valores de onde até onde que eu quero. Então, quer ver? Eu seleciono tudo isso aqui, ó, e aí vai aparecer aqui, ó, que é de B2 a B12. Ah, mas eu não sou muito craque para fazer isso. Não tem problema. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no meu algoritmo, e vou lá em taxa interna de retorno, e digo, olha, eu quero calcular da célula B2, que é o investimento, até B12, que é o último ingresso que eu tenho. Então, eu digito aqui, ó, B2, dois pontos, né, para dizer que é até B12. Pronto. Então, se acha difícil fazer essa seleção da região, não tem problema nenhum. Aí aqui pede assim, ó, estimativa. Essa estimativa, gente, ela dificilmente vai ser necessária, né? Se vocês colocarem aqui uma estimativa, por exemplo, de 2%, né, que é a nossa taxa, né, e não colocarem nada, ele vai fazer o cálculo exatamente da mesma forma. Tá? Ó, observe ali, ó, o cálculo está exatamente a mesma coisa. Estão observando que aqui embaixo está aparecendo? Se eu colocar aqui os 2%, ó, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Eu coloquei 2% porque é a minha estimativa. Tá? Essa estimativa, eu só percebi, né, durante todo esse tempo aí
que eu trabalhei, eu só percebi necessidade de colocar uma estimativa para fazer o cálculo quando for um fluxo de caixa muito denso, muito longo. E quando eu falo muito longo, é assim, tipo, coisa acima de 5 anos, com ingressos ou desembolsos mensais. Fora disso, eu nunca vi necessidade de colocar isso aqui. Tá? Então, vamos deixar 100 e vamos mandar calcular. 2% apareceu aqui. Oh, empatou. Não, não empatou, gente. Quando vocês mandarem fazer cálculo de taxa no Excel, seja lá qual for o tipo de taxa, ele sempre vai dar sem nenhuma casa decimal. Portanto, nós temos que ir aqui em cima, ó, e ajustar a quantidade de casas decimais que nós queremos. Então, vamos colocar aqui pelo menos duas, né? Quando se trabalha com taxa, a minha sugestão é que se trabalhe com pelo menos duas casas decimais. Então, eu vou aqui, ó, uma, duas. Tá? Então, lembrando, quando nós fazemos o cálculo de qualquer tipo de taxa no Excel, ele vai dar sem nenhuma casa decimal. Então, nós temos que fazer o ajuste de pelo menos duas casas decimais, né? Por quê? Vejam bem que se eu deixasse sem nenhuma casa decimal, seria viável, né? Nós estaríamos ganhando exatamente aquilo, né? Estaríamos ganhando, ó, exatamente aquilo que esperávamos ganhar, né? Se eu deixasse sem nenhuma casa decimal. Ó, exatamente igual. Então, estaria satisfazendo, né? Mas não, eu tenho que colocar duas casas decimais. Então, o que significa, né? Que nessas condições, novamente, né, gente, nós não vamos aqui simplesmente rejeitar o projeto, né? Mas o que nós vamos justificar é que nessas condições, né, esse projeto é inviável. Então, o que compete a nós fazermos? De repente, rever aqui o nosso investimento, né? Rever o nosso investimento, sei lá, se nós, ao invés de consumirmos 40, se fosse 39 de investimento, opa, já seria viável, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente, ó, não é que a gente precise ficar sempre modelando. Não, não é isso. É que, porque senão, né, vamos lá, não é só papel que aceita tudo, né? Planilha Excel também aceita tudo. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, se nós tivermos isso aqui, nós não devemos entender isso como uma fatalidade. Tá? É possível alguma negociação? Né? É possível alguma negociação. Se não for possível, não adianta, não tem jeito. É aquilo e pronto. Descarta aquele projeto e parte para outro. Agora, se houver possibilidade de uma negociação, né, aqui é possível, né, que haja uma negociação, né, por quê? Porque a diferença é muito pouco, gente, 0,08% ao ano. 0,08% ao ano. Então, não vamos nem em 39 mil, vamos botar aqui 39.500. Né? Opa, 39.500, ó. 39.500, se nós baixássemos aqui, ó, pouco mais, vamos baixar 10% aqui, 39.600, né? Se nós baixássemos aqui, né? 10% não, 1%, aliás. Se nós baixássemos 1% aqui no investimento, ó, ele já se tornaria viável. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Isso que tem que ficar muito claro, né? Nós devemos sempre usar a matemática financeira e os seus instrumentos a favor nosso, né? A favor daquilo que nós temos como expectativa. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, quer ver? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui o terceiro exercício. Vamos fazer o terceiro exercício aqui. Eu vou colocar aqui do ladinho desse, para a gente não fugir da tela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no terceiro exercício. Diz assim, ó, uma pessoa pode comprar um automóvel por 58 mil à vista. Qual é a condição? Primeira coisa que nós temos que observar aqui, gente, é o seguinte: qual é a condição essencial necessária para comprar à vista? Ter dinheiro, né? Essa é a condição essencial para comprar à vista, ter dinheiro. Ou em caixa, ou em aplicação financeira livremente movimentável, né? Estão lá as nossas disponibilidades, né? Lá no nosso, voltando aí para o balanço patrimonial da empresa de vocês, né? Seriam as nossas disponibilidades, né? Então, disponibilidade, lembrando sempre que é o quê? É caixa, né? As contas correntes livremente movimentáveis, né?
e as aplicações financeiras livremente movimentáveis também, né? Então, a condição essencial para nós comprarmos à vista é exatamente essa, é nós termos essa disponibilidade. Ou o dinheiro em caixa, ou o dinheiro em conta corrente livremente movimentável, ou numa aplicação financeira livre, e assim por diante, né? Então, essa é a condição essencial. Eu tenho que ter isso aí, porque senão eu não vou ter condições de comprar à vista, né? Então, eu posso comprar à vista por 58 mil. Bom, se eu comprar à vista, o que eu faço? Automóvel para cá, dinheiro para lá, acabou, né? Então, não tem cálculo financeiro nenhum, né? Eu recebi um automóvel, cujo valor é 58 mil, paguei os 58 mil, acabou a operação por aí. Não existe cálculo financeiro para ser feito. Agora, esse mesmo automóvel de 58 mil, né, ele pode ser negociado a prazo, né, nas seguintes condições. Então, vamos lá, né? Uma entrada de 18.500. Então, ali eu falo 3 vezes a mesma coisa, né? Entrada no ato da compra e no momento zero. É para dizer assim, né? Então, a entrada é agora, é em dinheiro ou é um cheque que eu posso depositar agora. Então, é isso aí, né? Na verdade, eu estou dizendo 3 vezes a mesma coisa ali, porque é para reforçar. Uma entrada com um chequezinho para 30 dias. Não, aí não é entrada, aí é prestação, né? 12 prestações mensais iguais de 1.850. E 2 reforços semestrais, um no momento 6 e um no momento 12, no valor de 9.500 cada um. Vamos parar por aqui por enquanto. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, né, o nosso N, né? Nós vamos até o momento 12 agora, né? Você sabe que isso aqui que eu estou digitando aqui um por um, né, o Excel permite fazer, só faz o primeiro e o segundo, depois arrasta ali, diz que vai ser na sequência que ele faz, né? Mas aqui, para nós não apressarmos nada, vamos fazendo assim, tá? E aqui nós vamos colocar algumas informações. Então, observe o seguinte, né? Nós temos aqui um automóvel, né, no valor de 58 mil, tá? Eu já vou botar aqui o sinal de igualdade, 58 mil. Eu botei sinal de igualdade porque nós vamos dar uma entrada. Então, esse é o valor do automóvel, 58 mil. Eu vou dar uma entrada de 18.500. Então, se eu vou dar uma entrada de 18.500, nós não vamos financiar 50 mil, 58 mil. Nós vamos financiar 58 menos 18.500. Então, menos 18.500. Está aqui, ó. Tá? E depois disso, nós vamos pagar prestações mensais de 1.850. 1.850, né? E serão 12 prestações. Então, vou até aqui no momento 12. Essas são as prestações. Tá? Tranquilo? Bom, se vocês quiserem, nós podemos fazer até o seguinte, quer ver? Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Valor, 58 mil. Entrada, 18.500. Né? Aí nós fazemos aqui, ó. O valor do financiamento, né, vai ser o valor do automóvel menos a entrada. Está aqui, ó. Então, a gente já registrou tudo aqui direitinho. Vamos arrumar aqui, direitinho, bonitinho. Vamos centralizar essa coisa toda aqui, né? Valor do bem, né? E aqui nós temos os valores, né? Os valores ao longo do período que nós estamos considerando. Tá? Mas ainda diz uma outra coisa aqui, ó. Diz aqui que nós vamos dar 2 reforços, né? E cada um desses reforços é no valor de 9.500. Eles vão acontecer aqui, ó, no momento 6, né? E no momento 12. Eles vão acontecer aqui, ó. Ou seja, no momento 6, além dos 1.850 que nós vamos pagar mais 9.500. Igual, né? 1.850 mais esses 9.500 aqui, ó.
Tá? Então, 1.850 mais 9.500 deu 11.350. E aqui é a mesma coisa, né? Além dos 1.850, no momento 12, eu vou pagar mais 9.500, né? Mais esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu pago 1.850 em todos os meses, né? Estamos falando em prestações mensais, e vou dar 2 reforços, no momento 6 e um no momento 12, cada um no valor de 9.500. Eu vou fazer uma ressalvazinha aqui sobre esse tipo de operação, né? Essa operação aqui é uma operação muito comum, né, acontecer, né? Que se dá um reforço periódico, né? E principalmente essa operação é utilizada quando existe uma compra, né, de um imóvel na planta em que se paga uma quantidade de cubos, né, mensalmente uma quantidade de cubos, custo unitário básico da construção civil, né, ele é regional, é por estado, né, e se compromete a fazer um reforço, né, a cada período. Então, por exemplo, a cada 6 meses, além daquela parcela, se dá um reforço, né, de tantos cubos, né. Então, isso é muito comum em financiamentos de imóvel, né, pela própria construtora, né. Então, nos imóveis que são adquiridos na planta, né, se faz um compromisso de pagar periodicamente, e a cada determinado intervalo de tempo se dá um reforço, né, para injetar mais um pouco de dinheiro, né, no caixa aí da construtora, né, para que ela possa, então, dar seguimento à obra, né. Mas em automóveis, isso também não é tão comum quanto na de imóveis, mas em automóveis também, né, é bastante comum. Em algumas regiões, não aqui na nossa região, mas em algumas regiões, em São Paulo, por exemplo, isso é muito comum, na região de Blumenau, isso também é bastante comum, fazer esse tipo de operação, né? Eles chamam, inclusive, esse reforço aqui, eu não faço a menor ideia por quê, né? Mas lá em São Paulo, eles chamam esse reforço aqui de pagamento balão. Não faço a menor ideia porque eles chamam de pagamento balão, né? Então, esse reforço, né, é um reforço periódico que vai ser dado. Agora, vamos observar aqui o seguinte, gente, ó, vamos observar a mesma lógica, né, que nós fizemos ali. Na verdade, o que acontece? Nós vamos ter esse financiamento e nós vamos pagar essas prestações, né? Então, das duas, uma, ou eu coloco todos esses valores aqui negativos e permaneço com esse aqui positivo, ou para eu não passar muito trabalho, né? Vamos lembrar aquilo que eu falei ontem, né? Por que se chama série de pagamentos? Porque é aquilo que alguém paga, alguém vai receber. Então, se alguém está recebendo, é porque alguém está pagando. Então, eu posso colocar isso aqui, né? Ao invés de eu colocar tudo isso aqui negativo, eu posso colocar esse negativo e permanecer com todos esses aqui positivos. Mas nós vamos seguir ao pé da letra o que está ali no nosso exercício. Então, significa que aqui nós vamos pagar, então eu vou botar aqui, ó, negativo, né? Então, todos eles vão ser negativos, né? Vamos até aqui um momento. Isso aqui, né? Tudo isso aqui vai ser negativo, né? Aqui também, tudo isso aqui vai ser negativo, né? Vamos só ajustar aqui direitinho, né? Bastante calma. Né? E aqui a mesma coisa, né? Eu vou colocar tudo isso aqui, ó, sendo negativo. Né? Por quê? Negativo porque nós vamos pagar, né? Então, nós vamos pagar tudo isso aqui. Então, aqui, ó, esse é o fluxo de caixa do financiado. Então, quem está financiando tem esse fluxo de caixa. Ele tem esse ingresso aqui, ó, que vai ser o automóvel de 58 mil menos os 18.500 que ele pagou, né? Então, ele vai ter direito a um bem aqui que está sendo financiado, 39.500, né? Com essas condições de pagamento aqui, ó. Beleza? Agora, vamos para o último parágrafo, né, desse nosso exercício. O último parágrafo diz o seguinte, que o comprador está com esse dinheiro aí aplicado. Então, a condição essencial, ele poderia comprar à vista? Poderia. Para comprar à vista, o que ele faria? Ele sacaria o dinheiro da aplicação, né, diz ali no último parágrafo, que esse dinheiro está aplicado, né,
ele simplesmente sacaria, deixaria de ganhar aquela taxa que está ganhando, pagaria o automóvel, pronto, né? Não teria mais aqueles 58 mil aplicados, teria o automóvel para si, não teria dado para ninguém. Ok. Mas ele tem essa opção, né, de financiar nessas condições aqui. Então, aqui nós vamos colocar a sua taxa mínima de atratividade. Então, a sua taxa mínima de atratividade, quem que vai ser a taxa mínima de atratividade? Aquilo que ele está ganhando. Né? Então, ele está ganhando 0,8% ao mês. Isso ele está ganhando. Né? Bom, então, antes de nós fazermos o cálculo, gente, em que hipótese ele vai financiar? Antes de fazer o cálculo, eu gostaria que alguém respondesse para mim. Em que hipótese ele vai financiar? Vamos botar isso aqui embaixo, né? Por que ele vai decidir financiar ou não financiar? Qual a razão dele financiar? Qual a razão dele não financiar? Vou escutar vocês falarem agora, tá? Aí depois de vocês falarem, nós vamos tomar um cafezinho. Pode ser? Em que hipótese ele vai financiar esse automóvel? Por que ele financiaria? Se a taxa que ele for pagar for menor do que ele vai render, né? O dinheiro ele está rendendo. Só um pouquinho. Fala um pouquinho mais devagar que eu não te ouvi bem. A taxa ali tem que ser menor do que a taxa que está rendendo o dinheiro dele. É isso aí, beleza. Quem falou? A Nara. Nara. Isso. Bom, já tem meio ponto na média, tá, Nara? Então tá, obrigada. Tá, é exatamente o que a Nara falou, tá, gente? Então, o que ele vai decidir financiar se a taxa desse financiamento aqui, ó, for inferior àquilo que ele estiver ganhando. Né? Então, se ele estiver ganhando 0,8 e a taxa que for menor, deixa o dinheiro ganhando 0,8 e financia. Né? Agora, se essa taxa aqui for maior, né, do que o valor que ele está, do que a taxa que ele está ganhando, né, tira o dinheiro da aplicação, paga à vista, pronto. Né? Então, vamos calcular a nossa taxa interna de retorno aqui. Então, eu vou aqui, né, novamente, taxa interna de retorno, vou lá em TIR, né? Novamente, né, eu não vou informar nenhuma estimativa, eu poderia informar 0,8%, poderia, mas eu não quero informar e pronto. Né? E aí eu seleciono aqui a região, né, que eu quero, novamente, né? Se eu não quiser fazer isso aqui com o mouse, né, se eu não tenho tanta destreza assim no mouse, eu digo que eu vou querer que faça o cálculo da célula H2 até H14, né? Que eu tenho ali. Aqui, ó, novamente, ó, sem nenhuma casa decimal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar pelo menos 2 casas decimais. E aí, Nara, o que eu faço da vida? Financio ou pago à vista? Acho que eu financio. Financia, né? Financia, claro. Por quê? Porque nós vamos estar pagando 0,55% ao mês, essas prestações são mensais. Eu vou ganhar 0,8%. Exatamente, bem nessa aí, tá? Vou estar pagando 0,5% ao mês e vou continuar ganhando 0,8%, ou seja, estarei ganhando 0,25% a mais do que aquilo que eu estarei pagando. Beleza? Tranquilo? Tá, deixa eu só mostrar mais uma coisinha antes do intervalo, né? Sempre tem mais alguma coisinha para mostrar, né? Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que, deixa eu olhar aqui, alguém aqui na tela para eu pegar aqui, vamos ver, o primeiro que aparecer aqui na tela, na minha frente. Ô, Mariane, é tu que é a vítima, hein, Mariane? Mas que barbaridade. Ô, Mariane, vamos supor que a Mariane diga assim, Abel, mas eu não gostei desse cálculo, essa telinha ali, cinzinha, eu não gostei dela, eu achei ela meio feinha, até porque o cinzinho é uma cor que, né, às vezes tem gente que não gosta, eu até acho bonitinha. Aí eu posso fazer o seguinte, gente, ó, eu disse para vocês que o Excel é uma mãezona, né? E é mesmo. Então, vamos supor o seguinte, eu não queira fazer por aquele algoritmo, vou apagar aqui, tá? Eu vou conversar com o Excel. Eu vou dizer assim, o Excel, eu quero que tu me calcule a TIR disso aqui, ó. Eu quero que tu me calcule a TIR de H2 até H14. Então, eu venho aqui e faço assim, ó, igual TIR
abro parênteses, H2 até H14. Enter. Então, mesma coisa, tá? Então, o Excel ele tem essas operacionalidades todas, né? Isso é muito bom, porque a gente tem mais flexibilidade para fazer, né? Tá? Então, são 5 para as 10. Vamos tomar um cafezinho, né? Eu vou, antes de nós sairmos para tomar o cafezinho, eu vou dar um pause aqui na gravação, né? Só um pouquinho aqui, vamos pausar a gravação aqui, interrompe a gravação.